Olá, alunos do nono ano do ensino fundamental. Estamos aí então, iniciando mais uma semana de aula. Eu espero que vocês tenham descansado aí no feriado, da semana passada. E como vocês já sabem, a gente vai iniciar a aula então, fazendo a correção das atividades da semana anterior. E na semana passada eu deixei com vocês um texto que tinha como título O Câncer no Brasil, Passado e Presente. Então era um texto que estava falando um pouquinho a respeito da medicina, no século XIX, depois no século XX. Falou sobre alguns avanços, que aconteceu também, tratamentos voltados para a parte do câncer. Então era um texto bastante interessante, bastante enriquecedor. E daí eu deixei com vocês 4 exercícios de interpretação, referentes a este texto. Então vocês deveriam ter lido ele ali, de uma forma bem ali, absorvendo bastante conteúdo que estava sendo apresentado. E com base neste texto, vocês iriam então responder as questões, certo? Então agora a gente vai estar fazendo a correção dessas 4 questões, ok? Então vamos lá. Questão de número 1. Como era o tratamento do câncer no Brasil do século XIX? Então nós temos lá que, lembrando que a medicina naquela época ainda não estava desenvolvida, cursos, tratamentos voltados para essa parte de medicina estão sempre evoluindo, sempre surgindo novidades. Até hoje isso vai continuar durante aí o caminhar da humanidade. Nós temos até um caso, que é o caso do coronavírus, que como vocês sabem, as aulas estão remotas por conta da pandemia e no mundo inteiro tem um monte de cientistas que estão buscando o tratamento, a vacina para essa doença e tudo mais. Então esse é um exemplo bem claro, de que a medicina está sempre caminhando, ela está sempre evoluindo. E no século XIX, como ela ainda não estava desenvolvida, a busca pela cura do câncer aí, ela ocorria de uma forma bem simples, pelas mãos de agentes populares. E esses agentes populares, naquela época, a religião tinha muita força e tinha muita influência, então essa podia ser feita tanto por religiosos, como por curandeiros, que utilizavam muitas ervas, que utilizavam muitos produtos naturais. Só que nós tínhamos ainda uma medicina bastante fraca, ela ainda não era desenvolvida, então a maioria dessas pessoas elas acabavam vindo a óbito, acabavam morrendo, pela falta de tratamentos adequados. Até hoje, falando em relação ao câncer, nós temos uma taxa de mortalidade até que alta, melhorou muito, mas ainda não está uma coisa aí 100%, porque o câncer é uma doença bastante forte, então o tratamento acaba sendo muito difícil. Principalmente quando se descobre a doença de forma tardia. Então é extremamente importante a gente estar sempre fazendo check-up aí com os nossos médicos, para ver se a gente está com tudo ok. Pergunta de número 2. Quais fatos ocorridos na área científica contribuíram para um grande avanço no tratamento de diversos tipos de câncer? Então, quais foram os fatos que ocorreram ali que fez com que os tratamentos voltados para essa área, eles pudessem melhorar, eles pudessem se desenvolver um pouquinho. Então nós vamos ter ali que um dos fatores, foi a descoberta do raio-x por Roentgen, que ele conseguiu então desenvolver o raio-x que a gente utiliza até hoje nos hospitais. E nós também tivemos a descoberta de um elemento químico chamado de rádio, pelo casal Curie, E essas duas descobertas que trabalham com esses produtos aí radioativos, permitiu que os estudos relacionados a essa doença, eles passassem a ter uma complementação e fossem diferentes do que era feito até então. Então, nesse ponto, com a descoberta tanto do raio-x como do elemento químico rádio, a medicina deu um salto no tratamento do câncer comparado com o que existia até naquela época.
Então isso foi extremamente importante. A gente usa o raio-x e esse elemento químico até hoje na medicina. Então são descobertas que aconteceram, que a gente vem utilizando e que a tendência é que elas melhorem, né, com o passar dos anos. Como eu falei para vocês na primeira pergunta, a medicina não é uma ciência acabada. Então, a cada ano que se passa, né, novas descobertas, novos tratamentos são feitos. E isso melhora bastante a qualidade de vida da população, ok? Pergunta de número 3. Qual características podemos observar no século XIX sobre o tratamento do câncer? Então nós vamos ter, como eu havia falado para vocês, que a crença era voltada muito para os curandeiros, né, que utilizavam produtos naturais, ervas, por exemplo, e principalmente na parte da religião, porque a igreja tinha muita influência naquela época. Então, não só o tratamento do câncer, mas também o tratamento de outras doenças se baseava, né, muito, né, em crenças religiosas, no poder aí do sobrenatural e também no poder desses curandeiros. Então existia, além de uma descrença na medicina naquela época, falta de oportunidades financeiras também para realizar os tratamentos, né? Porque tudo era muito caro, enfim. Nós tínhamos um patamar ali com várias hierarquias e a maioria da população era extremamente pobre, então não tinha recurso financeiro nenhum para buscar um tratamento de uma forma mais eficaz, ok? Pergunta de número 4. Por que, durante boa parte do século XIX, a medicina não se aprofundou na busca de um tratamento eficaz de câncer, entregando muitas vezes a busca da cura para entidades religiosas? Então, o que nós temos aqui? A primeira coisa que a gente já falou, né, já discutiu, é que como não tinha muitos recursos naquela época, né, não existia tecnologia, a medicina ainda estava extremamente limitada. Então, nós tínhamos ali, por exemplo, que a maioria das cirurgias que eram feitas, né, nos pacientes levava eles a um quadro de piora inicial ao que estava sendo apresentado. Então, resumindo, muitas das cirurgias acabavam que não davam certo por vários motivos. Então, era a falta da higiene adequada, era a contaminação por parte de micro-organismos, era a falta de esterilização, né, do que estava sendo utilizado, falta de experiência, né, por parte dos médicos, porque como a gente viu, não existiam muitos recursos. E daí o que aconteceu? A crença religiosa, como eu falei, a igreja tinha muita força na época, fazia com que grande parte da população voltasse, né, à busca da cura a essas entidades. E daí nós tivemos, né, que nessa época, devido a isso, surgiram várias entidades filantrópicas que ficaram então responsáveis aí pelos cuidados básicos das pessoas que tinham câncer. Então, resumindo, a medicina não tinha força nenhuma e além de ter aí muita limitação em parte dos tratamentos. Então, eu espero, né, que vocês tenham resolvido as atividades de forma correta. Caso tenha ficado alguma coisa errada ou alguma questão incompleta, vocês arrumem aí no caderno de vocês. E se ainda ficar alguma dúvida, né, relacionada a esse texto ou até mesmo alguma curiosidade, alguma pergunta, vocês podem estar entrando em contato comigo no particular, que eu estarei atendendo a cada um, ok? Então, do mais, tenham uma excelente semana, né? Ótimo retorno depois desse feriado, né? Bons estudos e até logo. Tchau, tchau.